Idolatria. O que ou quem nós temos idolatrado? Tudo bem com você? Espero que sim. A paz do Senhor, meu nome é Henrique Francini e eu queria compartilhar com você algo que vem de Deus, a palavra do Senhor. O tema de hoje é idolatria. Como eu disse antes, o que nós temos idolatrado ou quem nós temos idolatrado. Eu, por exemplo, como vamos dizer assim, um protestante, evangélico, seja o nome que for, pelo que eu acredito aqui na palavra de Deus, eu sei que a idolatria é pecado. Mas há um tempo, às vezes até com falta de sabedoria ou não, porque a palavra de Deus me dá respaldo, a gente acaba querendo discutir com pessoas de outra religião, o catolicismo ou outra religião, por dizer que as pessoas idolatram imagens de escultura ou imagens em folhetos, em fotos, seja o que for. E eu tenho, como eu disse, eu tenho respaldo aqui na palavra de Deus. Mas olha só, isso é uma coisa para a gente refletir depois, porque eu vou dizer algo muito importante para nós evangélicos também, tá? Mas olha só, no livro de Êxodo, em Êxodo capítulo 20, quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, ele ordenou alguns mandamentos ali para que o povo seguisse, porque andava meio que desordenado o povo de Deus ali, vivendo de qualquer maneira, enfim. Aqui, Deus ele dá os 10 mandamentos, o próprio Deus colocou nas tábuas dos mandamentos, e nos primeiros mandamentos está aqui, versículo 3 e 4. Êxodo 20, versículo 3 e 4, diz assim, no 3, não terás outros deuses diante de mim. No 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Amém? Aí é um mandamento de Deus para o povo. Pois bem, vieram todos os outros mandamentos, Moisés desceu do monte, e o que o povo tinha feito? O bezerro de ouro. Muitas pessoas já conhecem essa passagem, Moisés ficou irado, né? Deus se zangou com isso, porque o povo não conseguia ver, apesar de terem passado por tantos livramentos que Deus deu para eles, e mesmo assim eles fizeram um bezerro de ouro para eles adorarem. É errado, Deus colocou na palavra, Deus colocou nos mandamentos. É errado idolatrar imagens de escultura, mas o que eu queria me atentar, irmãos, é com relação a hoje em dia. Além dessas adorações a imagens de escultura, devoção a pessoas que teoricamente são santos, né? Segundo o clérigo católico e tudo mais. Mas eu quero chamar atenção também para nós, quero voltar essa atenção para nós evangélicos hoje. Protestantes, que é aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras. Nós acabamos trocando de idolatria. Nós não idolatramos mais imagens, nós não idolatramos mais imagens de escultura, não idolatramos mais coisas santas, né, entre aspas, né, dogmas, mas acabamos adquirindo outro tipo de idolatria. O próprio Senhor Jesus ele confrontou um jovem rico. O que ele tinha? Eu vou explanar para vocês aqui uma passagem muito conhecida nos Evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 até o 30. É comprido, mas eu vou ler para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 até o 30. Olha só, é uma passagem famosa do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Lembra dos mandamentos lá? Ok. O rapaz responde: Quais? Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E aí Jesus responde: Se você quer ser perfeito, vá,
venda os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Olha só. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E olha só, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Até aí. Repara, vou voltar um pouquinho aqui, que Jesus falou dos mandamentos para ele, mas ele não citou da idolatria, ele só citou ali: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não fala da idolatria. Por quê? Ele já conhecia o coração do jovem rico. Então, a hora que o jovem rico falou: tá bom, eu obedeço, já faço isso, o que me falta ainda? Aí Jesus toca na ferida da idolatria dele. É aí onde Jesus começou a tocar na ferida do jovem rico. Vende os teus bens, dá aos pobres e me siga. Então, qual que era a ferida que Deus estava tocando ali? A idolatria. Ele tinha idolatria nas riquezas dele. Ou seja, não era mais a imagem de escultura, não era mais aquela imagem de uma foto ou de um bezerro de ouro. O bezerro de ouro dele era a riqueza dele, que ele não queria se desfazer. Então, quando os discípulos falam para ele: nós deixamos tudo para te seguir, e quando Jesus responde para eles: aquele que abandonou pai, mãe, filhos e terras e tudo mais para me seguir, vocês herdarão o reino da terra, os reinos dos céus. Então, o que me arremete isso? A idolatria não é só para imagens de escultura, assim como nós refutamos muitas vezes. A idolatria também muitas vezes está nas nossas posses. Às vezes nós idolatramos coisas. Às vezes nós queremos abandonar. Às vezes a gente abandona os caminhos do Senhor por causa de coisas, por causa de pessoas. Muitas vezes, eu vou falar agora, tocar na ferida de muitos de nós evangélicos. A gente idolatra pastor. A gente idolatra muito o que muitos pastores falam. A gente não vem examinar aqui, nas escrituras. Acredita em tudo que os outros falam. A gente idolatra muitas pessoas que talvez se dizem nossos amigos, mas às vezes com o passar do tempo se mostra que não eram amigos. A gente idolatra trabalho, a gente idolatra dinheiro, não que não seja válido, é válido, nós temos que trabalhar, temos que ganhar o nosso dinheiro para a gente pagar nossas contas, né? A gente tem que dar bons testemunhos, pagar quem a gente deve e trabalhar para que isso aconteça. Mas que isso não tome o nosso coração e que para que isso não seja um ídolo na nossa vida, para que não seja uma imagem, para que não seja uma escultura, teoricamente falando, para que nós não sejamos igual o jovem rico, porque ele idolatrava a fortuna dele e ele não quis seguir a Jesus para não ter que se desfazer dos bens dele. Então, volta a pergunta: o que nós temos idolatrado? Coisas, pessoas, costume de vida, estilo de vida, dinheiro. Como eu volto a dizer aqui, dinheiro é bom para que nós possamos pagar as contas, mas que o dinheiro não tome o nosso coração por completo. Ele é necessário, mas não é aquilo que vai preencher a nossa vida por completo, porque o que preenche a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Jesus não está no nosso meio fisicamente hoje, mas através do Teu Santo Espírito Ele habita dentro de nós. Mas para que Ele habite dentro de nós, nós temos que deixar a idolatria de lado, mas que nós possamos ter
para que nós possamos ter uma renúncia, talvez a algo que esteja te impedindo de que Jesus entre por completo no teu coração. Isso também é uma idolatria, e nós temos que deixar essa idolatria. Amém? Então que nós possamos refletir o que é realmente a idolatria. A idolatria a santos, a imagens de escultura, a uma foto, a um santinho, a uma... não sei. Pode até ser, como eu falei, a Bíblia nos dá respaldo. Mas acima de tudo nós temos que entender que idolatria não é só isso. Idolatria é muito além de só imagens. A idolatria é algo que te tira do centro da vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.